Estava com 2 anos de casado em 2008, ele se acidentou em novembro de 2010, 10. faleceu em 5 de janeiro de 2011. Foram 52 dias de UTI. É. Muito joelho no chão, muita oração. Só Deus mesmo, assim, para sustentar. E E, na época eu tinha 24 anos, a e com Caterina a filha 6 meses, tinha 5 meses na época da acidente, recém-nascida, 7 né? meses quando ele faleceu. E como é que foi o teu suporte? Tu foi para casa dos teus pais? Ou como é que... Voltei para casa dos meus pais, né? Tipo assim, no dia do acidente, estava em casa, normal. A gente levou ele, o acidente foi no sábado, a gente ia almoçar fora e fomos direto para o Monte Clínico, né? Acho que eu nunca vi aquele Monte Clínico tão lotado na minha vida, porque na época não existia o WhatsApp, então as pessoas tinham que ir em loco para ter notícia, né? E minha família sempre foi muito religiosa, minha avó era comunidade Aliança do Shalom, e foi o Shalom inteiro. Não lembro que a Emi ficou assim, a Emi e o Moisés colado comigo. A tia Kiki, esposa do tio Beto, a tia Cristina também é comunidade Aliança, ficou comigo. Foi muita oração. O suporte não tem segredo, é Deus e família. Não né? tem essa. Na hora do pega para capar, É a sua fé. é a fé e a família, né? Que a Eu gente tive conta, né? uma vida religiosa, graças a Deus. Hoje em dia, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Graças a Deus, todo o meu aparato, desde a minha infância, eu fazia grupo dos pequeninos no Shalom. E eu fui para acampamentos, cheguei a servir no grupo dos pequeninos, fui pastora de grupo de oração, a Gigliola, né? Um beijo para ela, acho que ela vai assistir, que é quem me orientava lá no Shalom. Então eu tive uma experiência religiosa muito grande, de ir para Queremos Deus, de ir para Aleluia. Acampamento Shalom. Acampamento do Shalom. Então eu sempre tive Deus muito presente na minha vida. E eu ficava assim, não é possível. Comigo? Eu me sinto tão querida por Deus. Não é possível que ele fez isso. Aí eu ficava botando, existe algum motivo, tem alguma missão, tem alguma coisa aí por trás. E eu vivi todo esse período levando isso como missão. Aí a mamãe é engraçada que ela dizia assim, meu Deus, tu tá tão bem. Fico preocupada, porque se não houver o milagre que tanto pede. Eu disse, mãe, não é possível que Deus está me carregando até aqui, para no dia que porventura aconteça o que a gente não quer, ele vai largar? Vai me deixar? Não vai me deixar de jeito nenhum. Então acho que foi fruto de toda essa minha vivência espiritual, sabe? De conexão com Deus. E como é que foi no dia da notícia do falecimento? Como é que tu ficou? Foi dia 5, né? Foi no dia 5 de... Ele já estava com infecção generalizada e já estava bem... Agravado? Já estava bem agravado. E é engraçado que a Caterine ficou aqui, né? Quando eu fui para São Paulo, porque teve um acidente no sábado, no domingo eu fui para São Paulo. A gente foi num avião atrás, ele foi no avião na frente, a gente foi no avião atrás. Na UTI móvel, né? Na UTI móvel. E assim que chegou, teve uma parada cardíaca, a gente foi direto pro Sírio. Quem nos acompanhou muito foi o Dr. Calil e o tio Deibe, meu padrinho, tem super acesso lá em São Paulo, organizou tudo, organizou o UTI no ar, organizou tudo. Que é o que eu digo, a família chega junto, sabe? Eu tive um aparato que eu não tinha que me preocupar com nada. Meus tios ajudando, minha mãe, todo mundo. Só cedendo apartamento? Pai. Né? Hã? Só cedendo apartamento? Teve 2. Ronaldo e Ivanzinho. O Ronaldo Aguiar cedeu o apartamento pra gente ficar, o Ivanito, casado com a Aninha. Hoje casado com a Aninha, né? Na época não. O Bernardo ainda estava vivo, né? Cedeu o apartamento, o Pedro, o pai do Pedrinho ficou lá no apartamento do Ivanito. Mas no dia, né, que tu estava perguntando, ele já estava com infecção generalizada. E uma dessas eu vim uma vez para pegar a Caterine, a minha menorzinha, para ir comigo. E eu morria de medo de eu vir e ele falecer. Porque ele estava assim, todo dia os médicos condenavam. É hoje. Sem que eu tinha, que é o que eu digo, dessa época eu só tenho uma saudade da minha conexão com Deus. Parecia que eu tinha um telefone sem fio. Primeiro que Tu tinha um WhatsApp dele. Tinha um WhatsApp. É impressionante. Quando você se dedica e você vive, ele lhe responde toda hora. É impressionante. E lá no Sírio-Libanês tinha uma capela com adoração
intermitente. Toda hora tinha um Santíssimo exposto, tinha missa. Então, minha vida era ficar dentro da UTI e dentro do Santíssimo. Isso 24 horas rezando por dia. Aí, quando eu tive que vir pegar a Caterine, que ela já estava bem um mês sem vê-la, aí eu vim para pegar. Eu disse, Senhor, eu tenho que fazer um trato contigo. Eu tenho que me garantir que ele não falece nessa minha vida. Que eu ia num dia Voltar no. e voltava no outro. E Deus calou no meu coração, pode ir. Ele não vai. Eu disse, mas eu quero fazer um combinado com o senhor. No dia que for para ele ir, o senhor tem que me avisar. As coisas de Deus, né? Aí ele pegou uma infecção generalizada. Aí eu já estou botando mais para frente. Ainda lá no dia 50, né? No 40º dia. Eu lembro que também eu estava em muita comunicação com o Padre Ayrton. Ele Sim, até me mandou uma sim. mensagem. No dia ele vivia me chamando de Invicta Judite. Eu disse, pare de me chamar de Invicta Judite, porque Judite é viúva. Ou seja, ele sempre já me deixava o recado Preparada. do fim, preparado. Aí ele me mandou uma mensagem. Amanhã o Pedrinho parte, vai seguir a estrela. Ele mandou? Ele me mandou. Padre Ayrton. Eu disse, rapaz, eu não tô acreditando. Mas ao mesmo tempo eu acreditava mais na minha ligação com Deus. Eu disse, mas Deus ficou de me avisar, né? Aí, enfim, vim no dia 30 lá, vim para Fortaleza, peguei a Caterine e voltei. Ela ficou comigo lá no apartamento do tio Ronaldo Aguiar. Aí eu ficava o dia no hospital e à noite com a Caterine. Eu ficava mudando de turno. Uhum. Eu lembro que para chegar no apartamento eu tomava banho de Aceptol. Meu cabelo ficava duro. Porque eu tinha medo de levar a infecção para ela. Eu tava o tempo todo dentro da UTI. Bebê. Ela bebezinha. E eu tava o tempo todo dentro da UTI, porque todos os procedimentos, tudo como o Daniel tá dizendo, os procedimentos, que eu sou muito assim, tudo eu participava. Qualquer procedimento que fosse haver de limpeza, de não sei o quê, eu tava lá dentro. O povo achava que eu era médica, chegaram a pensar na época que eu era médica, não, é só interessada mesmo. Só uma parte interessada. Aí, o Padre Ayrton me mandou essa mensagem. E no dia seguinte ele estava liberado todos a noradrenalina, todos os medicamentos, porque ele tinha que manter a pressão, né? Porque aí era garantia que ele estava bem. E no dia anterior, eu lembro que acho que o Bruno, irmão dele, tinha dormido no hospital e a gente estava chegando de manhã. Aí eu cheguei no hospital, acho que por volta de umas 10 da manhã, quando eu estava chegando. Aí eu vi os médicos dizendo, rapaz, a gente já liberou tudo, a noradrenalina e a pressão dele tá caindo. Aí da hora que eu cheguei no hospital, eu fiquei dentro da UTI direto. Aí começou a cair a pressão e começou a baixar os batimentos cardíacos. Eu olhava para os batimentos, eu olhava para ele, mas não tem nada apitando. Porque normalmente a primeira coisa que apita é o sino, para dizer que a pessoa tá tendo uma parada cardíaca. Na mesma hora, deu meio calor no coração. Você não me pediu para me avisar? Não vai tocar. É entre eu e você. Quando eu vi que realmente não ia tocar, que aquela mensagem era realmente verdadeira, aí eu saí correndo para a médica que estava de plantão. Graças a Deus, tinha sido a mesma que tinha vindo pegar ele na UTI no ar, as coisas de Deus, né? Uhum. Aí ela olhou para mim e eu disse, olha ali a tela do Pedrinho. Aí ela, Vivian, vai parar. O que é que você quer que eu faça? Ressuscite. Porque na cabeça dos médicos era deixar a pessoa morrer tranquila. Mas eu com 24 anos, deixar morrer tranquilo não é difícil. Ele era só 8 anos mais velho que eu, né? Aí eu disse, não, eu quero que você ressuscite. Ela só fez me empurrar assim para sair da frente. Aí saiu carregando aquelas máquinas de ressuscitar, não sei o quê. Aí eu fiquei na porta, tava eu e a mãe dele. Aí eles ficaram tentando ressuscitar, mas aí não teve. Aí foi a vontade de Deus, né? Mas eu digo assim, essas pequenas comunicações. E foi o dia anterior que o padre O Padre tinha me avisado no dia anterior, eu tinha mandado mensagem. Ele é diferente. É diferente. Mas eu entendo essa comunicação que ele tem. Eu tive. É nessas horas que a gente tem que entender que Deus está aberto para tudo. Para todos. Uhum. Cabe a nós querer estar nisso ou não. Que eu vivi isso. Deus toda hora estava numa visita médica, Deus vinha aqui no meu ouvido, pergunte isso, pergunte aquilo, acompanhe isso. Era o tempo todo me dando os insights, sabe? Os bisus. Os bisus.
Impressionante. E eu entendo exatamente. Hoje eu não vivo isso, não estou nessa comunicação por opção, porque eu estou vivendo o meu eu, né? É aquela história que às vezes a gente fica vivendo a nossa vidinha. Mas se eu quisesse estar vivendo como eu vivi nessa época aí, cabe a nós fazer a nossa escolha de viver realmente em conexão com Deus. Apesar de eu sempre eu não estou a esse nível, mas eu sempre procuro, eu sempre estou junto, eu me considero uma pessoa Próximo. cocó e trança com Deus, assim. Porque esse nível aí era um nível realmente surreal. Mas é importante que a gente saiba, porque às vezes a gente acha que é um Deus muito longe. E não é não. E não precisa ser santo. Não. Você não precisa fazer grandes coisas. Não. Basta você dar o seu sim, que é o que eu digo muito para quem convive comigo sabe. Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele não entra na sua vida se você não convidar, se você não chamar. Então cabe a você abrir a porta. Ele não vai se mostrar. Sim, ele não é um ditador. Ele tá ali, a qualquer hora que você quiser. E tu se questionou depois que ele morreu? Por que isso comigo? No começo, sim, muito, né? Tipo assim, a Catherine tinha 5 meses, por que aconteceu? Ao mesmo tempo que eu perguntava, eu nunca perguntei com revolta, sabe? Eu perguntava para entender o que é que ele quer de mim. Qual a missão? Tá entendendo? Eu me lembro muito que tinha um médico, o Dr. Milberto, neurologista, que ele foi fazer os exames de morte cerebral nele, porque diversas horas teve isso. Aí ele, mas sabe, pupila não dilatar, eu não tenho jeito. E como eu era esposa, eles ficavam me cobrando decisões, mesmo os pais dele estando lá, eles meio que cobram. A esposa era esposa, né? Aí ele dizia assim, se a pupila dilatar, decretada morte cerebral. A gente tem que decidir. Tá entendendo? Aí o doutor Humberto, essa pupila vai contrair. Aí ele olhava assim pra mim, uma menina velha de 24 anos, né? Ele, que Deus é esse seu, hein? Eu sou o mesmo do senhor. No dia que a pupila contrair, você vai fazer esse exame amanhã. E vai estar contraída essa pupila. E o senhor vai se ajoelhar junto comigo. Aí ele começou a rir, saiu. E toda vez que ele ia checar a morte cerebral, estava junto do lado. Ele olhava, botava um lado, botava. Rapaz, não tô acreditando nisso, não. Isso que foi, Dom Roberto? Rapaz, não é que contraiu. Foi embora lá pro Santíssimo, lá no em frente ao restaurante, ao piano. Pra gente rezar. Logo, ele não foi, né? Mas ficou a dúvida. Tá entendendo? Aí é a hora dele. Aí eu acho que a missão foi essas. De pouquinho, tá entendendo? Eu acho que era a hora dele. Hoje em dia eu interpreto isso. Que não cabe a nós, num plano de Deus tão misterioso, querer entender tudo, sabe?